Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Scorn. Finalmente eu vou falar sobre Scorn, tantos anos esperando esse momento. Esse jogo foi anunciado lá em 2014, depois teve uma campanha muito bem sucedida de financiamento coletivo em 2017, ou seja, quantos anos de desenvolvimento. Esse jogo que é o jogo de estreia do estúdio sérvio Ebb Software. E assim, você bate o olho em qualquer imagem de Scorn, quem você pensa imediatamente é o artista surrealista suíço H.R. Giger, que é mais conhecido por ser o criador da figura do Alien, do Xenomorph, e de toda a estética do Alien do Ridley Scott, do clássico absoluto do cinema de terror, sci-fi, etc e tal. E uma coisa que é muito importante antes de começar a Scorn, que está disponível no Game Pass, no Day One, no Xbox Series e no PC, ou seja, não está disponível no Xbox One, e nem em nenhuma outra plataforma. Esse é o jogo que me faria comprar um Xbox, e digo isso depois de ter terminado. E é sempre crítico, né? Você espera anos e anos um jogo, você acaba ele em um dia, em uma madrugada, em um final de semana. Foi meio que o caso, que eu não consegui parar de jogar. Até terminar, e terminar lá com umas 8 horas. Né? Então é muito importante você ter as suas expectativas em xeque quando embarca em Scorn. Porque esse jogo ele entrega exatamente o que foi prometido. Então se você entra na página do Kickstarter do Scorn, você vai ver lá o que os caras prometem, como que seria o jogo, desde sempre. Um jogo focado em atmosfera, em exploração visual, um jogo que não tem uma única linha de texto escrito ou falado. Um jogo que propõe a ideia de você ser um organismo alienígena despertando em um planeta igualmente, até mais alienígena. E como esse organismo ele se porta. Então, o quão trôpego, débil é o personagem se reflete no jogador, em como ele encara isso e controla esse personagem. Essa criatura que a gente vai descobrindo aos poucos do que se trata, e é algo extremamente interpretativo, que remete no visual, na estética, a Giger, mas no todo, no panorama geral das coisas, ao grande cineasta canadense David Cronenberg, por conta do horror corporal. O tempo todo eu me sentia dentro de um organismo, e esse jogo ele lida muito com a origem da vida. A interpretação inicial que eu tive ali, quando ele desperta nessa realidade, que ele desperta já de forma brutal, digamos assim, de forma desassociada, desassociativa, mundo e ser e criatura, como se não pertencessem um ao outro, é que ali se trata de uma grande usina de vida. Porém, onde tudo é carne. Por isso mesmo David Cronenberg, né? O horror corporal, da metamorfose da carne, da construção, desconstrução, do quão disforme, do quão infinitas são as possibilidades da carne incontrolável do David Cronenberg. Tenho certeza que essa galera da Ebb Software é muito fã dos filmes do cara. Desde seus mais populares, como A Mosca, até os mais sombrios, tipo Calafrio, até mesmo o Videodrome. E é muito bom, assim, né? Recentemente, Crimes do Futuro fez com que Cronenberg voltasse à sua forma áurea, digamos assim, né? Cronenberg que teve uma outra fase da sua carreira cinematográfica bem diferente do que fez com que ele se tornasse conhecido, um cineasta de horror conhecido. Né? E é isso, assim, é um jogo que algo que eu admiro muito. O primeiro quebra-cabeça ele é bem recheado, apinhado de quebra-cabeças. O primeiro deles é um dos mais complexos do jogo. E isso é extremamente corajoso. Se você não se sente compelido a resolver aquilo, né, fica claro que o jogo não entrega o que você gostaria. E a crítica é muito difícil de ser lidada quando você espera que aquele objeto de análise ele seja justamente o que você espera e não o que ele entrega. E o que o Scorn oferece? Ele oferece esse universo de carne alienígena, onde você, como um bebê, tateia e descobre esse mundo junto com a criatura, resolvendo esses quebra-cabeças que se estende. Existem seres hostis nesse mundo. É um mundo inóspito. E você vai se deparar com obstáculos na forma de criaturas horrorosas, horripilantes. E a forma que o personagem, que o mundo oferece para que você se defenda, também é um aspecto de narrativa. Absolutamente tudo é um aspecto de narrativa desse jogo que pode fazer com que você junte peças e construa uma interpretação do que se trata. No seu desfecho, que eu achei extremamente apoteótico, achei o final desse jogo incrível.
Mas ele é um jogo que essencialmente é exploração e quebra-cabeça. Envolto em combate, um combate difícil, desconjuntado, propositadamente. Sempre me faz lembrar de uma entrevista do Keishiro Toyama, que ele diz que o terror antigo em videogame era mais eficaz por conta da precariedade técnica. E realmente, quando a gente não tem total domínio do controle do personagem, na ideia de que não é necessariamente a problemática, carência técnica, ela conversa com a proposta, tanto narrativa quanto estrutural do jogo. É uma perspectiva interessante de ser analisado. O terror conversa muito bem com isso. Muito bem com isso. O Scorn, ele resgata um pouco disso. Por não oferecer meios. Ele não é um jogo de gato e rato, puro e simples. Muitas vezes você precisa confrontar adversidades, criaturas, mas eu diria que é sempre secundário. Eu diria que você vai construir na sua cabeça um mapa, porque o jogo não oferece nada de ajuda nesse aspecto. E muitas vezes o quebra-cabeça é algo amplo, que remete a todo um cenário, a todo um estágio de desenvolvimento do jogo. E é muito interessante como essas etapas do jogo evoluem junto com o personagem. E como ele se completa, se torna o seu entorno. Tudo isso é muito interpretativo da minha parte, tudo isso foi tudo resgate meu, tudo isso é pensamentos, devaneios que eu tive ali nesse jogo, que é algo febril, é algo demente, é algo até certo ponto de difícil assimilação, de dificílima assimilação. Mas o grotesco é a companhia, o grotesco é sua companhia constante nesse jogo, a ponto de gerar esse escárnio, de gerar esse asco. E eu acho isso fascinante, absolutamente fascinante. Esse jogo me trouxe tudo isso. Ou seja, anos e anos de expectativa foram devidamente correspondidas, porque eu não esperava nada além do que aquilo que tinha sido prometido com relação a Scorn. Isso é sempre muito importante de ser levado em consideração quando você vai começar uma aventura nova. É claro que o terror conversa muito com improbabilidade, com a não resposta, com o imprevisível. Esse jogo também compete nesse aspecto. Mas, como eu disse, reitero e reforço, é tudo muito interpretativo. E o maior privilégio que eu tenho de falar sobre Scorn aqui no Mais Que Horror é conversar com você que jogou ou que tem qualquer tipo de curiosidade, que não experimentou ainda. Porque eu quero realmente conversar, um jogo que compele a isso. Tipo, eu preciso conversar sobre. Inclusive, eu tenho conversado com muitos amigos sobre Scorn, sobre a estética de Scorn, sobre a conversa narrativa, a gameplay, a construção de cenário, ao mesmo tempo que se evolui ali um estágio de progressão do personagem, progressão narrativa aliada à progressão do personagem, tudo isso é muitíssimo interessante. Né? E o Scorn ele é refinado nesse aspecto. E eu vou dizer assim, é um dos jogos mais graficamente apelativos que eu já vi. Por ser de um estúdio indie, é muito impressionante. Teve muito dinheiro ali, e isso é sempre bom pontuar, né? Esses jogos de financiamento coletivo, eles já são sucesso antes do lançamento, afinal de contas eles existem por conta de dinheiro investido ali. Como cada jogador fosse parte, fosse um investidor. E ele arrecadou bem mais do que o necessário para que ele existisse. Exemplo de jogos como Shenmue 3 e Yooka-Laylee. Eles entregam o que foi prometido, é sempre bom pontuar. De qualquer forma, assim, Scorn é um dos jogos mais instigantes, mais contemplativamente grotescos, esse gosto pelo bizarro. O que para mim é de extrema importância numa obra de terror. Eu poderia ficar aqui devaneando por muito tempo sobre Scorn, sobre Giger, sobre David Cronenberg. É isso aí, vamos conversar sobre Scorn. Valeu, tchau!